Olá, pessoal. Professor Ângelo Primo, junto com vocês na nossa caminhada, né? Na estrada da lógica aí, sua preparação para o concurso, né? É um assunto aí que aparece bastante, dentro do tema maior chamado raciocínio lógico, tá certo? E antes das aulas, eu sempre peço para você, né, dar uma paradinha, pause, pega lá o PDF para poder acompanhar as aulas, fazer as suas anotações aí, que no final das contas é você e a prova que estarão lá, tá certo? Eu estou com você aqui, mas na hora da prova estarei, né, mentalmente lá com você também. Tá? E já aproveita, né, se você está inscrito e não ativou ainda o sininho, o alerta, ativa para saber que tem novidade, né? Quando eu subir essa aula, você já sabe que está lá, né? E se você não está inscrito, inscreva-se também, né? Ativa o sininho para ter essas indicações que tem novos materiais, tá certo? Deixe o seu like, compartilhe, indique, tá aqui a nossa rede social. Lembrando que o canal é uma ideia que eu tive de colocar tudo lá, né, em dia, uma ideia, né? Coloquei em prática, mas se tornou nosso canal, para todo mundo aí no caso, tá certo? Essa é a nossa primeira fase que eu falei, né, iniciando, que era teoria para o raciocínio lógico, e depois, então, né, já iniciei também a segunda fase, que é resolver questões, né, relativo ao material que nós já gravamos. Porque depois que você reforçou a teoria, o próximo passo é pôr em prática fazendo exercício, tá certo? E o nosso tema de hoje aí, no caso, né, dentro das noções de lógica, é o estudo das proposições compostas, estamos aí avançando. Hoje nós vamos falar sobre o condicional. Condicional é um tema muito extenso, então a gente vai fatiar em várias aulas para deixar bem claro, né, a cada uma das situações, tá certo? Hoje nós vamos falar em condição necessária, condição suficiente, né, como a gente identifica no condicional, e o que é antecedente e consequente. Isso daí é importante, são os conhecimentos iniciais aí do caso. E eu sempre começo com aquela situação de buscar um paralelismo, né? No caso aí, semântico, ou seja, juntar a ideia da lógica, né, com uma frase da língua portuguesa ou uma palavra, né, no caso, que crie essa ideia que a lógica está querendo, tá certo? Então a lógica fala, olha, minha ideia é essa. Língua portuguesa, você tem alguma frase, alguma palavra que expressa exatamente essa ideia, né? Aí casa as duas. Lembrando que essa ideia pode ser representada via conjuntos, pode ser representada através de símbolos, né? Pode ser representada através de palavras. A lógica fala, ó, eu quero realizar uma operação cujo resultado é esse nessas condições. Legal. A língua portuguesa, teoria dos conjuntos, né? E os símbolos fala, ó, pode usar isso daqui em cada momento. Né? Então são, vamos dizer assim, três mundos aí para se trabalhar o mesmo tempo. E a ideia, opa, deixa eu descer, né? O que nós queremos buscar aqui, né, que seja expresso pela língua portuguesa? Então, nós vamos pegar duas proposições simples, P e Q, tá certo? Nós vamos realizar uma operação lógica de tal maneira que ela será falsa somente quando a primeira, o P, for verdadeira, né, e a segunda for falsa. Tá? Então a lógica fala assim: ó, eu quero fazer uma operação cujo resultado vai ser falso somente quando o P for verdadeiro e o Q for falso. Aí ele bate lá na língua portuguesa e pergunta: língua portuguesa, você tem uma expressão que transmite essa ideia? Aí a língua portuguesa vai vasculhar e fala assim: ah, já entendi. Eu tenho uma coisa, eu acho que casa bem com a sua ideia, chamada de condicional, né? Tá certo? E esse condicional, o que vai acontecer? Eu vou ter para você essa forma de escrever, chamado conector frásico natural. Então, o condicional na língua portuguesa, eu posso escrever dessa maneira, sem então. E essa, né, expressão na língua portuguesa transmite exatamente essa ideia, porque é a ideia de hipótese e tese. Ou seja, o P ocorre quando o Q ocorreu, mas se Q não ocorreu, então, né, o P não ocorreu. Hipótese e tese. Se o primeiro aconteceu, o segundo aconteceu, porém, se o segundo não aconteceu, o primeiro não pode ter acontecido.
Acho que serve para você isso, né? Falar, entendi, né? Entendi no caso lá. Porque se o primeiro aconteceu, né? E eu falar que o segundo não aconteceu, isso é impossível, né? Olha só a ideia. O primeiro acontece, garantia que o segundo acontece. Se eu falar que o primeiro aconteceu e o segundo não aconteceu, tá furado. Então ele serve perfeitamente para isso. Então, na língua portuguesa, né, essa ideia, né, que vocês têm será transmitido pelo se então, né? E aí nós podemos falar, tá certo? Então é uma situação que eu vou escrever P, se então que, tá certo? E aí, no caso, né, a partir dessa situação, nós temos esse elemento. Por quê? Porque agora eu tenho que localizar e identificar cada um dos elementos. Eu já sei escrever, ó, né? Então eu vou escrever assim, ó. Se, né? P, então que. Ok? Então, isso eu já sei. Cabe bem a nossa ideia. Se o P acontece, o Q acontece. Se o Q não acontece, o P não acontece. Então, se eu falar que o P aconteceu e o Q não aconteceu, isso é impossível. Casou a ideia perfeitamente, né? A partir daí, o que vai acontecer? Nós precisamos, né, identificar os elementos. Por quê, professor? Porque se depende da ordem, né? Eu tenho que saber identificar os elementos aí do caso, tá certo? E como é que eu identifico esses elementos, professor? Né? Você vai observar quem está entre o se e o então e quem está depois do então. Legal? Quem está entre o se e o então chama-se antecedente. Tá certo? E quem está depois do então chama-se consequente. É importante saber isso daí? Sim, sim, muito importante, né? Porque existe uma ordem, eu não posso misturar, eu tenho que saber quem é o antecedente e o consequente. Legal? Então, esses dois elementos fazem parte do condicional. É o nome dos dois elementos que acontecem no condicional. Então, quem está antes do então chama-se antecedente. Quem está depois é o consequente, né? Então, se você pegou aqui, ó, se Maria é carioca, então Carlos é médico, né? Então, aonde se localiza Maria é carioca, né? Tá aqui, ó. Tá antes do então. Se tá antes do então, é proposição antecedente. E o Carlos? O Carlos é médico, está depois do então, tá vendo? Então ele é chamado de proposição consequente. É importante conhecer esses nomes porque faz toda a diferença, né? Então, qual o antecedente, qual o consequente? Quando que isso é falso? Quando o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. Quando você afirma que o primeiro aconteceu e você diz que o segundo não aconteceu. É impossível dentro dessa ideia. Legal? Então, isso é extremamente importante, você localizar esses dois elementos, o antecedente e o consequente, tá certo? Além de servir nas operações que nós podemos fazer, e fica mais fácil de entender, né, quando a gente faz as operações, ele pode ser uma pergunta sobre isso daí, né? Por exemplo, né, ele fala assim, quanto à proposição, se José tem um carro preto e Tatiana é massagista, então todos estão felizes. Assinale a alternativa correta, né? Mas o que ele quer saber, professor? Tem que olhar, no caso aí, essa situação. Tatiana é massagista, é proposição consequente. João tem um carro preto, é proposição antecedente. José tem um carro preto, é proposição consequente. A proposição tem um antecedente simples e todos estão felizes, é a proposição consequente. Tá certo? Então ele está falando sobre antecedentes e consequentes. Então vamos lá. A nossa proposição é essa daqui, tá certo?
2 minutos, porque é um tipo de conhecimento rápido, né? Ou você sabe o que é antecedente, ou você não sabe, no caso, né? O mediano, porque tem que saber disso daí, não tem macete no caso. Então, como é que funciona a coisa aí, né? Você localiza, já que é o condicional, tá vendo? O que você faz? Localiza o condicional. O então, né, do condicional, aliás. Quem ficou antes é chamado de proposição. O quê? Antecedente, porque está antes, né? Não, na realidade não é isso. É porque se isso aconteceu, é garantia que o outro aconteceu, né? Então, essa é antecedente. E a outra, que ficou depois do então, é chamada de proposição consequente. É a consequência, né? Se aconteceu isso, né, a consequência é essa. Tá certo? Então, quando ele faz essa pergunta, antecedente e consequente, você já vê essa relação aí no caso. Beleza. Né? Então, eu já descobri quem é o antecedente. E aí, o antecedente, isso é importante, ele é formado pelo conectivo E, né? Então, o antecedente também é uma proposição composta. Certo? Então, é uma proposição composta e, né, o consequente é uma proposição simples. Isso é importante. Mais adiante tem que fazer negação, equivalências lógicas e tudo mais. Tem que saber se o antecedente e o consequente formam, né, proposições simples ou compostas. Então, isso é um treino já avançado, pensando lá na frente, tá certo? Então, vamos ver aqui no caso o que né, ele está falando a respeito disso. Então, Tatiana é massagista, é a proposição consequente, né? Não, ela é. Cadê o nosso aqui? Vou separar de novo, tá bom? Vou até sair do ar aqui para você ver. Então, de novo, separei. Isso tudo aqui é antecedente, então ela, né? E ela não é sozinha, né? O conjunto todo não é só a Tatiana, é o conjunto todo, né? João tem um carro preto, né? É o antecedente. Não, o conjunto é o antecedente, a frase toda, né? Tá certo? José tem um carro preto, é a proposição consequente. Não, consequente é quem está depois do então. É isso? A proposição tem um antecedente simples, está errado. O antecedente dele é composto. E todos estão felizes. Onde eles estão? Depois do então. Se está depois do então, é a proposição o quê? Consequente. Aí você acertou, você também ficará feliz. Tá certo ou não? Então, o que acontece? Isso daí é um conhecimento teórico, tem que analisar muito bem para saber o que é proposição simples, composta, o que é antecedente, quem forma o antecedente, né? Por quê? Aparece no meio do caminho, né? E aí fui pego desprevenido. Legal? Então, o condicional, né, é representado pelo conector lógico frasal se então, e a ideia dele é o seguinte, né? Se eu afirmar que o primeiro aconteceu e o segundo não aconteceu, ela vai ser falsa. Legal, casou as duas ideias e está lá. A partir daí, eu tenho, né, nessa situação, a representação dos elementos. Quem está antes do então é o antecedente, quem está depois é o consequente, ok? Que mais nós temos aí? Aí começa a buscar dentro da língua portuguesa, lembra que eu falei para vocês? O pessoal tenta esconder de você o condicional, o se então, porque o se então nós sabemos trabalhar com ele. Né? Aparecer já sei, é o condicional. Né? Agora, o que acontece nas organizadoras? Eles tentam esconder de você, né, que você está trabalhando com o condicional, tá certo? E aí, então, a língua portuguesa ela tem a sua forma de falar sobre essa relação de causa e efeito, né? A relação de causa e efeito. Então, por isso que é importante, né, você saber quem é a proposição, qual é, né, a proposição antecedente, qual é a proposição consequente, porque existe uma relação entre elas chamada de
condições, né? Então, a relação entre antecedente e consequente são chamadas de condições. Uma delas é chamada de condição suficiente e a outra é chamada de condição necessária. Então, existem duas relações, o antecedente e o consequente e o antecedente. Tá? Então, se eu mudar a ordem, mudei a relação. Então, é isso daí que nós temos que saber identificar. E a primeira coisa que você identifica é o antecedente e consequente. Por quê? Eu vou te dar uma pílula, um raciocínio rápido que você identifica sempre nessa situação. Mas você tem que saber quem é o antecedente e quem é o consequente, né? Então, o que é a condição suficiente, né? Então, uma condição suficiente é a proposição, né, antecedente de um condicional, né? Então, quem é a condição suficiente? É a proposição antecedente. Quem que é antecedente? Antes do então, né? Ou seja, P, que é o antecedente, né, é a condição suficiente, tá certo? Para quê? Ou seja, né, se P, então Q for verdadeira. Ou seja, P é condição suficiente, se e só se, né? A condicional P, então Q for verdadeira. Deu para entender? Ó, o P é o que está antes do Q. Então, o Q, né? Desculpa, o P é condição suficiente. Para quê? Né? Então, é importante que você observe isso daí. Se você lembrar disso, matou a charada. Quem é a condição suficiente? É o antecedente, né? Então, a condicional se P, então Q, indica que a ocorrência de P é suficiente para a ocorrência de Q. Se o P aconteceu, né? P acontecer é suficiente para dizer que Q aconteceu. Aconteceu P, é garantido que, né, acontecerá o Q, ocorrerá o Q. Então, quando você pega um exercício sobre condição suficiente, o que você vai fazer? Separa antecedente e o consequente. O antecedente é sempre a condição suficiente para isso daí, né? Essa é a ideia no caso, né? Então eu falo assim: dizer que o rei tomar sorvete é condição suficiente para o duque ir viajar, significa dizer o seguinte condicional, né? Então, se o rei, né, toma sorvete, então o duque foi viajar. E é isso daqui que eles acabam fazendo, né? Você tem que reescrever essa forma para o condicional, mas tem que tomar cuidado. Se é condição suficiente, eu estou te falando sobre o antecedente, aquele que está antes. Deu para entender, né? Cuidado para você se localizar. Isso é importante no caso. Então é chamado condição suficiente. Quem acontece antes, o antecedente da forma. E na hora de reescrever, cuidado com a ordem aí no caso, ok? E aí nós temos a chamada condição necessária, né? O que é uma condição necessária? É a consequente de uma condicional. Então, quando você fala que Q é condição necessária de P, você está falando o seguinte, né? Então, se P, então Q. Falou, nossa, professor, mudou. É, porque para ser condição necessária, eu tenho que ter o consequente. Cuidado com isso daí, né? Então, o antecedente, tá certo? Deixa eu escrever aqui embaixo. O antecedente é o quê? Condição suficiente. E o consequente é a condição necessária. Tá certo? Então, quando você pegar um exercício desse tipo, né, quando você tiver que reescrever as frases, tem que tomar muito cuidado, porque ele está falando da condição suficiente ou da condição necessária. Então, dizer que a rainha, né,
A rainha tomar café é condição necessária para a princesa brincar. Cuidado, né? Cuidado. Se a rainha tomar café é condição necessária, ela é consequente. Então, se a princesa brinca, então a rainha tomará café. Cuidado com isso daí. Cuidado, cuidado. Treina, lembra. Antecedente é a condição suficiente. Consequente é a condição necessária. Porque na hora de escrever tem que tomar cuidado, né? Com essas coisas aí no caso. Cada ordem, né, que escreve, tá certo? Então, dentro dessas coisas, para te confundir, o que, que ele faz? Né? Quais são os tipos de exercício? Dado condicional, identificar que é o suficiente, né? A condição suficiente é a condição necessária. Esse é o mais simples que tem, né? E esse é o pior, tá certo? Dada a condição suficiente ou necessário, gerar a condicional associada. Essa é a pior, né? Porque você tem que estar muito claro na cabeça quem é o antecedente consequente, suficiente e necessário, tá certo? Por exemplo, tá aqui, ó. Deixa eu sair daqui, ó. Beleza? Considere a sentença, né? Carlos conhecer as técnicas de demonstração é condição necessária para que Carlos, né, saiba fazer demonstrações matemáticas. Assinale a alternativa que corresponde a essa afirmação sobre a forma de se então. Legal? Ou seja, ele quer pegar essa frase e reescrever na forma de se então. É um exercício sobre condição necessária, né? A base teórica é o condicional, 2 minutos, mediano. Por quê? Se você não tiver ideia, né, no caso aí do que é condição necessária e suficiente, já era. Se você tem, fica mais fácil aí no caso. Legal? Então vamos lá? O que acontece? Carlos é condição necessária para Carlos fazer demonstração. Então, se é condição necessária, significa que isso daqui é o consequente, tá certo? Então, aí no caso eu tenho o consequente. Tá certo? Então, quando eu for escrever o condicional, o Carlos conhecer técnica fica depois, né? Então, o Carlos saiba fazer demonstrações, né? Ele é o antecedente. Então, o que eu vou escrever, né? Se Carlos, né? Sabe, né? Demonstrar, sabe demonstração? Então, ele conhece. Deu para entender a encrenca aqui no caso? O que vocês têm que prestar atenção, qual é a condição necessária e a condição suficiente, né? Então, Carlos saber fazer demonstrações, o que significa? Então, Carlos conhece as técnicas de demonstração. Muito cuidado aí com essa ordem. Então, a condição, né, necessária é o consequente. Ela deve aparecer depois do condicional, ok? Isso extremamente importante aí no caso, tá certo? Mesma coisa, né? Agora, ele quer que você identifique. Eu coloco para vocês aí no caso, vou aparecer aqui, que você reescrever o condicional é mais difícil, né? Você identificar a condição necessária e suficiente já é mais fácil aí no caso, que é esse exercício aqui, né? Ele fala assim, considere que se o dia está bonito, então não chove. Desse modo, né? Como é que eu sei que é para fazer condição necessária e suficiente, professor? É só ler as alternativas. Né? Não chover é condição necessária, não chover é condição suficiente, chover é condição necessária, o dia estar bonito é condição necessária e suficiente, e chover é condição necessária. Então, você só vai ter ideia de que ele está pedindo isso daí quando aparecer condição necessária e suficiente. Aí você já tem ideia do que é para fazer, tá certo? Então, vamos lá. É um exercício sobre, né, no caso aí, condição necessária, envolve o condicional, 2 minutos você resolve
conhecendo a teoria. É mediano porque, se você não souber o que é condição necessária e suficiente, já é. E não tem, né, no caso aí, macete para isso. Então, o que acontece, né? Aonde está, né, a condição necessária e a condição suficiente? Separa, daqui para cá, a condição é suficiente. Legal? E daqui para cá, a condição é necessária. Sempre assim, o resto da vida, né? Tá certo? Então, o que eu vou falar, né? O dia está bonito é condição suficiente para não chover. E não chover é condição necessária para o dia estar bonito. Só isso, professor, acabou. Né? Então, do antecedente para o consequente, condição suficiente. Do consequente para o antecedente, condição necessária aí no caso. É isso que eu tenho que procurar, né, nessa situação lá. Então, vamos lá. Proposição, o dia está bonito, é o antecedente. Concorda? Logo, condição suficiente. Proposição não chove é o consequente. Logo, condição necessária. O que eu devo encontrar? O dia estar bonito é condição suficiente para não chover. E não chover é condição necessária para o dia estar bonito. Ou uma coisa ou a outra. Tá certo? Aí é só verificar nas nossas alternativas o que eu tenho. Então, não chover, legal? Ele está lendo nesse sentido. É condição necessária para o dia estar bonito aí no caso, tá certo? Então, aquilo que eu falo sempre para vocês aí, né, a respeito de treinar. Opa, deixa eu descer, está muito em cima, está aqui embaixo. Né? Não. Ué, 4. Cheguei. Né? Eu falei, por isso que é importante você fazer a teoria e treinar exercícios, né? Porque essas coisas, essas picuinhas, né, aquelas coisinhas simplesinhas lá, não é comum estar aparecendo aí, né, toda hora. Mas quando aparece, faz toda a diferença, porque eu começo estudando o condicional lá na frente, eu quero conhecer outras coisas. E esquece essas situações que ocorrem, né? Então, isso é importante para você, né, ficar completo. Começar do zero, estacar zero e assim por diante. Legal? Peço, no caso aí, né, você encerrando aí, se inscrever se não está inscrito, se está inscrito, inscreva, e nos dois casos, se não está com o sinal de alerta ligado lá, alerta para receber as novidades, tá certo? E eu aqui, Ângelo Primo, vou me despedindo, mas a gente volta aí para falar sobre novas coisas aí envolvendo, né, as nossas noções de lógica, tá certo? É isso aí. Por enquanto, até mais, com mais, né, teoria, e não se esqueçam, os exercícios já estão rolando também, podem ir lá assistir, tá certo? Tchau,